efusivos cumprimentos dados e recebidos. A gente fica em dúvida até quem é professor, quem é aluno, se é amigo, mas é um grande companheiro. Familiares, demais convidados, jovens engenheiros, caros colegas, coisa de 30 e poucos anos eu estava aí sentado onde vocês estão agora. Naquela ocasião eu tinha a ilusão de que já tinha estudado tudo que precisava para ser um engenheiro de telecomunicações. E talvez pudesse ter sido assim. Talvez eu pudesse ter parado de estudar engenharia ou outras coisas naquele momento. Já tinha um diploma, tinha uma profissão, vinha de uma boa universidade, desta mesma universidade. Mas o mundo fora... Mas eu não combinei com os russos, como diria o filósofo Garrincha. O mundo fora colocou algumas dificuldades para mim. Naquela ocasião, década de 70, o Brasil tinha menos de 5 telefones para cada 100 habitantes. Muito pouco. Menos de 5% era a quantidade de telefones. Isso era um pouco uma limitação do país, mas era uma limitação tecnológica também. Numa sala do tamanho desse auditório, naquela ocasião, poderíamos colocar equipamento suficiente para atender 50 mil, 100 mil assinantes. Hoje, numa caixa do tamanho desse púlpito, você consegue ter equipamento suficiente para os mesmos 100 mil assinantes. Isso não foi só uma compactação, foi uma diferença de tecnologia. Muita coisa teve de ser aprendida para fazer isso. Mas não foi só a quantidade e tamanho. Nesse meio tempo, da década de 70 para cá, resolveram que mobilidade era uma coisa importante. E aí inventaram o tal do telefone celular. Muito diferente do telefone que a gente conhecia e que eu havia estudado na faculdade. E aí eu podia sair do mercado ou continuar estudando e aprender um pouco sobre telefone móvel. Nesse meio tempo também, os computadores enormes caixas, enormes equipamentos, com capacidade de processamento ínfima, comparado ao padrão de hoje. Mas, principalmente, de lá para cá, o computador resolveu sair daquela sala fechada, onde ele ficava como um monólito, uma peça única, e quem precisasse usar computador tinha de ir até ele. Provavelmente nessa sala aqui, nesse auditório, no bolso, nas bolsas de vocês, há muitos computadores. Hoje, os celulares têm computador incorporado nele. Em qualquer escritório, qualquer mesa de trabalho, há um computador, um ou mais computadores. Certamente todos vocês têm em suas casas um ou mais computadores. Na minha casa tem 4. Tem 4. E esses computadores falam entre si, inventaram uma tal de internet. E isso é telecomunicações. E isso eu não aprendi na faculdade. E eu ou poderia continuar no mercado, poderia sair do mercado de trabalho, ou ter de estudar um pouquinho mais. Teve uns rapazes lá nos Estados Unidos, garotos, recém saíram da faculdade, que inventaram 10 anos atrás, não tem muito tempo, um tal de Google. Alguém já ouviu falar num tal de Google? Já ouviu falar? Quem não tiver ouvido falar, entra no computador, entra no Google e pesquisa lá Google. Vocês vão ver o que é. Isso é telecomunicações. E isso eu não aprendi na faculdade. Por que eu estou falando do meu passado? Porque provavelmente algumas coisas que aconteceram no meu passado vão acontecer no futuro de vocês. Eu ainda estou no mercado de trabalho. Formei 30 e poucos anos e ainda estou. Significa que provavelmente vocês ficarão no mercado de trabalho pelos próximos 40 anos. Quantas ondas tecnológicas acontecerão nos próximos 40 anos? Nos últimos 40 anos, houve digitalização, houve satélite, houve fibra ótica, houve celular, houve internet.
sei lá mais o que, vocês são capazes de lembrar mais do que eu. E os próximos 40 anos? Uma coisa é certa, a velocidade das ondas está aumentando. A diferença de tempo entre uma onda e outra é menor. A vida de uma tecnologia está durando cada vez menos. Portanto, se eu peguei, nos meus 30 e poucos anos, 3, 4, 5 ondas, vocês vão pegar 7, 8, 9, 10. Muito do que vocês aprenderam na faculdade, daqui a 2 anos já não vale mais. Principalmente aquilo que for tecnologia. Os conhecimentos teóricos, da matemática, a física não muda, mas a aplicação da matemática e da física com certeza mudará. Vocês ainda vão precisar, se me permitem aqui, isso, senhores pais, uma licença, vou falar só para eles agora. Daqui a 30, 40 anos, vocês ainda vão precisar saber transformada de Fourier, integral de convolução, mas certamente a aplicação tecnológica será outra. E é só isso que vocês vão precisar estudar? Não. Vocês, quando saírem da faculdade... Já saíram, desculpe, ato falho. Vocês, na vida profissional de vocês, o engenheiro, vocês vão ser, antes de tudo, líderes de equipe. Líderes de equipe que conhecem tecnologia. Líderes de equipe que estarão sempre, eu espero, atualizados sobre as últimas palavras, mas vocês vão ter de saber fazer a equipe que trabalha com você trabalhar para alcançar o resultado necessário. Vocês vão ter de fazer decisões sobre comprar um projeto, implantar no curto prazo a um determinado custo, ou esperar 6 meses, fazer uma linha de crédito no BNDES, no Banco de Fomento. Essa análise financeira vocês vão ter de fazer. E talvez vocês não tenham aprendido tudo necessário para a faculdade. Vocês não vão ter aprendido na faculdade, certamente, tudo que vocês vão precisar para motivar suas equipes, para orientar suas equipes. Isso tudo vocês vão ter de aprender suando e por conta própria. Essa introdução, isso foi só a introdução, para quem estiver cansado, isso foi só a introdução até agora. Essa rápida introdução foi só para dizer que o estudo não acabou. O estudo a formação do engenheiro não se encerra no momento em que essa mesa entrega a cada um de vocês o diploma. Muda a forma de estudar. Daqui para frente, vocês vão escolher o que estudar, vocês vão pesquisar a fonte, vocês vão ter de procurar quem ajude a resolver as suas dúvidas, a te dar uma orientação. Não haverá mais um professor na sua frente, não... Agora, boa notícia. Não tem mais prova. Nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim. O mundo muda. Isso significa que daqui a pouco vocês vão estar sentados tendo de estudar mandarim. Mandarim. Até pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade, eu de novo vou falar da minha história, porque a minha história pode servir de paradigma um pouco para vocês. Quando eu estava na faculdade, o importante era saber falar inglês. Um engenheiro que dominava inglês era um engenheiro que tinha uma qualificação a mais no mercado. Hoje, saber inglês é considerado obrigação. Quem não sabe está fora. Saber, você está igual aos outros. Aí, tem alguém na Alemanha, né? Vão estudar alemão, vão estudar espanhol, vão estudar francês. É bom começar a olhar um pouquinho mais para o oeste. Estudar mandarim é legal. É legal. Ler aquelas letras lá deve ser muito divertido. Um fato é certo. Vocês vão ser os especialistas de tecnologia que sequer foi cogitada. Com certeza vocês vão ser especialistas de tecnologia que não foram desenvolvidas ainda, mas possivelmente sequer foram pensadas. Algumas são pensadas e demoram muito. Satélite artificial para comunicação foi pensada por Arthur Clarke primeiro, logo depois da guerra, 1946, 47. Só entrou em operação real comercial em 65. Talvez passou uma geração inteira de engenheiro que imaginava aquilo, mas não pôde usar. As coisas são mais rápidas agora.
Mas com certeza vocês vão ser especialistas de tecnologia que não existe hoje. Se vocês forem no mercado ver o que existe, não basta para saber o que vocês vão estar fazendo no futuro. Mas a vida de vocês vai mudar mais um pouquinho. Vocês, essa farra que vocês fizeram agora foi fantástica, mas talvez tenha sido a última, dessa forma. Na vida de vocês agora, a preocupação passa a ser outra. A preocupação agora passa a ser quem acaba primeiro, o dinheiro ou o mês. Vocês vão construir novas relações. Essa intimidade, essa amizade da faculdade vai durar para a vida inteira. Eu comentei com alguém, perdido, desculpe, que apelido de faculdade cola até a velhice. Você vai estar lá com seus netos, vai encontrar um desses aqui e vai te chamar de perdido, e você vai ter que explicar para o seu neto o que significa isso. Só que antes do neto, você vai ter de fazer filhos. Uma esposa, de preferência na ordem certa, mas não necessariamente. Essa é a vida que vem para vocês pela frente. Eu, como um professor que dei minha modesta colaboração durante um pouco tempo de convívio na faculdade, eu espero ter dado alguma luz para vocês. Alguns eu acho que eu acertei. Eu vi que tem botafoguense na turma, que significa que é um bom sinal, né? Acertamos, né, Alexandre? Acertamos alguma coisa, né? Enfim, meus amigos, aqui é uma festa, discurso é uma coisa chata, então eu queria, assim, a guisa de encerramento aqui, agradecer com muita sinceridade. Foi uma surpresa para mim, uma confusão, a ligação, uma confusão mental, talvez já pela idade, a conversa com o Joel, ele dizendo que eu havia sido escolhido para ser o patrono da turma. Mas como assim patrono da turma? Patrono deve ser uma figura impoluta, uma figura ilustre. Não. Sinceramente, eu não soube. Procurei ser um professor correto, exigente, amigo, brincalhão, mas certamente foi assim uma grande surpresa, acredito, uma grande surpresa eu receber o convite de ser patrono e uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. Depois que eu terminei a ligação com o Joel, eu falei, puxa, bacana. Isso para nós professores, assim, vocês acreditem, é um momento especial quando nós conseguimos ver que alguma coisa a gente fez, que a gente conseguiu. O trabalho é difícil, o trabalho do professor, eu não vou ficar chorando aqui agora, todo mundo já conhece as histórias, professor não é reconhecido, essas coisas todas. Mas enfim, quer dizer, quando a gente quer fazer uma coisa boa, acreditem, quando o professor é chato, quando o professor chama atenção, quando o professor acorda o aluno que está dormindo em sala, quando o professor dá uma prova e dá uma nota ruim, faz uma correção, não é por sadismo, não é para satisfação pessoal, mas é uma sensação de que isso é necessário, porque isso é o que nós temos de dar para vocês. E quando há um convite dessa natureza, fica a sensação de que um pouco a gente acertou. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, professor Renê, pelas palavras, com certeza vão ficar gravadas. E agora eu queria passar a palavra para a professora doutora Jaqueline.